Pessoal, gostaria de fazer esse vídeo aqui. Eu fiz uma edição interessante aqui, eu fiz um banner para responder o nosso amigo Carlos e vai elucidar bastante questões aqui nessa área sobre Israel, sobre sacrifício, sobre religião, sobre a velha aliança e nova aliança. Tá, ele me mandou uma questão sobre a minha opinião do Hebreus 10, ó, vou dando zoom aqui, tá? É uma imagem parada, Hebreus 10, 25, esse último aqui, olha. Não deixando as nossas reuniões, na Bíblia convencional está escrito não deixando a igreja, né? Alguma coisa assim, como é costume de alguns, pelo contrário, animemos uns aos outros e tanto mais, quanto vedes que se aproxima aquele dia. Tem bastante informação aqui interessante, vou tentar passar o mais rápido possível, tá? É um texto muito grande. Eu falei para ele, eu falei que vou ler tudo e eu peço a atenção de vocês porque é algo muito bom, é uma libertação. A libertação do nosso Criador, infelizmente, ela não está para todos. Não está para todos. Tem pessoas que não vão se desapegar do jugo que é a velha aliança. A velha aliança, antigamente feita pelos hebreus, ela era composta exatamente por um sacerdote, ir para o templo, fazer sacrifícios, enfim, tudo isso. E isso não chegava até o Criador, mas o Criador estabeleceu a velha aliança por um propósito, para mostrar a primeira, como eu posso dizer, a primeira aproximação do Criador, que é imperfeita, e a segunda aproximação com o Criador, que é extremamente perfeita. O primeiro modo de se aproximar do Criador era mediante a lei. Só que a lei matava, a lei tinha sangue, e a lei não agradou o Criador, mesmo ele fazendo. Ele estabeleceu aquilo para mostrar para a gente aquele duplo testemunho que a gente viu na série que eu estou fazendo da besta. O duplo testemunho, sempre um primeiro e depois o outro, que dá o duplo testemunho. Eu até coloquei lá dizendo exatamente isso, a velha aliança, a nova aliança. E aqui eu vou mostrar muito bem isso. Isso é uma libertação. A libertação veio pelo nosso Messias, por Yahushua. Quando ele veio, ele fez tudo o que fez e tem que crer nele. Só que os hebreus não creram nele, mataram ele e ainda estão fazendo todo o rito de sacrifícios, de templo, de sacerdote, sumo sacerdote e assim por diante. Nem acreditaram que ele veio, mataram e estão esperando um Messias vir. Adivinha quem vai vir? É a besta, porque ele vai assumir a identidade do Messias, a identidade de Yahushua no nome de Jesus aí. Então isso a gente já sabe. E aqui é uma libertação. Por que os hebreus não param de fazer os ritos da velha aliança? Porque tem mais ou menos 3.000 anos matando animais. 3.000 anos fazendo na velha aliança, tacando pedra nas pessoas que pecam. Se pecou, como foi lá, né? A mulher adulta foi pega em adultério, tem que apedrejar. O homem foi pego em adultério, tem que apedrejar. Tem o seu escravo não está te obedecendo, ele é passivo de ser morto no deserto, apedrejado. Entende? Seu filho não quer estudar a Torá, ele é um rebelde, ele deve ser da raça de Caim, ele foi misturado de alguma forma pela raça de Caim. Então o que vamos fazer? Vamos apedrejar, vamos matar. Até mesmo o filho entrava na lei que mata. A letra mata. Só que o Messias veio aperfeiçoar, isso a gente vai ver no texto do emissário Paulo, que o nome dele original é Shaul. A gente vai começar no 1, vamos lá. Tem muita coisa interessante aqui, gostaria da atenção de vocês. Vamos lá no 1 e vamos passando o melhor possível, tá? Porque tendo a lei sombra, olha essa palavra, hein? Porque tendo a lei sombra das coisas boas que estão por vir, e não a imagem exata das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Eu pergunto a você, você quer ser aperfeiçoado? O que te parece ser aperfeiçoado para que você se achegue diante do Criador e ele te aceite 100%? O que parece para vocês? Seria bom, né? Seria muito bom. Ou você quer fazer algo que não te aperfeiçoa em nada e a pessoa fica naquela ilusão pensando que está fazendo o que é correto diante do Criador, sendo que aquilo tem um tempo limite, teve um tempo limite, não aperfeiçoou nada,
e o Criador enviou o Filho dele para aperfeiçoar você, para se achegar nele, porque aqui, pode aperfeiçoar a que eles se chegam. Eu prefiro a nova aliança do que a velha aliança. Eu prefiro sim responder assim, eu aceito esse aperfeiçoamento, porque aqui, olha, nunca pelos mesmos sacrifícios, velha aliança, que aqui no Brasil e no mundo é tudo igreja evangélica, é a mesma coisa, tem igreja, tem pastor, tem sacrifício, dá dinheiro, não é nem mais os animais, só os hebreus fazem isso, é a mesma coisa, não aperfeiçoou nada, ainda adoram um Messias romano, né? Então é todo bagunçado. Mas só que o Messias original, fendendo o tempo no meio de antes dele, né? Antes do Messias, depois do Messias, ninguém quer aperfeiçoar isso de verdade. E o emissário Paulo, ele está aqui dizendo com todas as letras isso. E a gente vai ver. Então vamos nesse primeiro ponto, olha só. Porque tendo a lei sombra, ou seja, sendo, né? Porque sendo, melhor seria aqui, porque sendo a lei somente uma sombra das coisas que estão por vir e não a imagem exata das coisas. Eu botei a primeira figura aqui que a gente vê é o seguinte, uma menina de braços abertos mostrando, projetando a sua figura, a sua sombra ao chão. E aqui eu coloquei Velho Testamento e Novo Testamento, Velha Aliança e Nova Aliança. É a mesma coisa. O que se fazia na Velha Aliança que é o símbolo de uma sombra? Sacrifício de animais, ia-se para o templo, dízimo, oferta, tinha sacerdotes, pastores, que é os dias de hoje, festas hebraicas, etc, etc, etc. Muitas coisas físicas, subir ao templo, subir ao monte, para fazer oração em cima do monte. Mas só que a imagem exata da sombra é o nosso Salvador trazendo a nova aliança para gente, que ninguém quer aceitar. Olha só, Yahushua aperfeiçoa tudo isso da velha aliança, né? Do Velho Testamento. Ele aperfeiçoa tudo isso e nos torna espirituais. Nossa figura correta sem sombra. O que o Salvador falou para a mulher samaritana? Ela falou assim, eu vejo que você é judeu e vem lá de Jerusalém, porque o Salvador estava vestido como judeu. Ele disse assim, já que você é profeta, judeu, me diz o seguinte, nós samaritanos adoramos no monte, e vocês judeus no templo de Israel aí, de Jerusalém. Aonde se deve adorar? Ele falou assim, mulher, ouve-me, a hora é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não se deve adorar nem no templo e nem no monte, e sim em espírito e verdade, porque o Pai, Abba, né, o Pai, ele é espírito, e convém que todo aquele que queira adorá-lo o faça em espírito e em verdade. Então ele já mostrou aquilo, que não é nenhum nem outro, tá? Olha só, vamos lá. Aqui eu quero dar um zoom aqui na sombra, a velha aliança, olha. Você consegue identificar o que é essa sombra? Se essa sombra aí é de um menino ou de uma menina? Se essa sombra é de uma pessoa adulta ou não? Não, porque até mesmo a colocação do sol ela pode esticar a sombra. A gente não vê uma imagem exata, entende? Porque essa aqui, o que é uma sombra? A sombra é uma imagem hipócrita nossa. Quando nós projetamos a nossa sombra no chão, é a mesma coisa. Eu acho que, não sei, a partir daqui, acho que vocês não vão olhar para suas próprias sombras, vocês estão escutando, da mesma forma. Eu não olho. Porque quando eu olho para minha sombra no chão, eu já lembro de Israel antiga. Porque minha sombra, ela não é a minha figura exata. A pessoa que queira falar comigo tem que falar comigo a minha figura exata. E não queira falar com uma sombra no chão. É exatamente a mesma coisa. Quem faz ritos da velha aliança, todos eles, dízimo, oferta, matando animais, indo para templo, fazendo tudo que se faz no templo, inclusive guardando o sábado, fazendo Santa Ceia, tudo, indo para lá direitinho, isso tudo é como se estivesse conversando com uma sombra no chão. Coisa que já foi aperfeiçoada há muito tempo, ó. Entende? Você não consegue nem ver que é uma menina aí, é uma imagem hipócrita nossa. Aqui, ó, se eu chego
e faço isso aqui, olha. É porque não dá para dar um zoom aqui direitinho. Tentei comprimir bastante aqui para dar tudo num quadro só. Agora a gente vê, olha, a gente vê exatamente aí, ó, que essa sombra é de uma menina que tem tranças, olha lá, tem 5 dedos, né? Que a blusa dela é uma cor laranja ou salmão, ela tem uma calça até o joelho e é branca. Eu consigo ver ela. Assim é o nosso Criador. Ele quer que nós vejamos Ele. Ele quer que nós tenhamos acesso a Ele 100% e não através de uma sombra, que era a velha aliança. Até hoje as pessoas querem não ficar aperfeiçoadas. Elas querem viver na velha aliança, que é sombra das coisas futuras, como está escrito aqui no versículo 1. Olha só. Porque tendo a lei somente como sombra, sendo a lei somente uma sombra, né, das coisas boas, o que é bom? Olha, é a imagem, ó. É melhor conversar com uma sombra ou conversar com a imagem? É melhor conversar com a sombra do Criador ou melhor ir falar com o Criador de uma vez? Entende? E o Messias disse isso, disse assim, ninguém vai ao Pai senão por mim, senão pela nova aliança, pelo Novo Testamento. E o Novo Testamento é fender esses costumes. Vamos continuar. Olha só. E aí vai. Aí eu li o segundo. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, ou seja, oferecer sacrifícios. Deixa eu ver aqui. Aí botar mais assim. Porque, não, né? Eles não fariam isso. Porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Agora, esse ponto aqui é interessante. Por quê? Porque quando uma pessoa ela tem um cordeiro para expiar os seus pecados, o que ela faz? Ela fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou já preparar o meu cordeiro físico para ser morto. Aqui, ó, eu botei aqui, ó. Aqui, eu botei aqui. Olha aí, ó. Olha aqui o bichinho aqui ó, sendo morto, ó, tá vendo? Isso aqui é um bode, né? Mas faz isso com cordeiro aqui, ó. Cordeiro aqui na mão. Tá um pouco embaçado, pessoal, mas é os rabinos hoje fazendo rituais, ó, matando um animal para expiar o pecado deles. Aí, ó, na velha aliança era assim, ó. Olha lá, aqui tem um homem trazendo o cordeirinho dele porque ele errou, porque ele pecou. Ele traz o animal que não fez nada e tá lá sacrificando ele. Aí o que acontece lá? O rabino lá, o sacerdote queima e fala, pai, receba isso. E o pai recebia porque era o momento naquela época. Entende? Até hoje, ó. Aí, ó, o bicho ali, ó. Tá vendo? Com a língua de fora, coitado. Pronto para ser degolado. Era isso que se fazia. Entende? Aqui da mesma forma embaixo, ó. Vocês podem verificar isso aí. Mas o que acontece aqui? Vamos voltar aqui. Nessa cena aqui, nesse quadro aqui que eu fiz, as pessoas, pessoal, o que elas fazem? Elas fazem o seguinte, quando elas levam o cordeiro para lá, elas pecaram, esse homem aqui, né? Esse homem pecou por hoje. Mas só que como tem cordeiro para expiar o pecado dele, ele já prepara o cordeiro para amanhã. Ou seja, um pecado pré-meditado. Porque tem um monte de cordeiro, é só o comprar, é só o cuidar. Entende? Então aquilo não aperfeiçoava pecado. É tipo assim, ó. Eu vou e adultero hoje, eu xingo, eu roubo, tanto faz. Eu faço um pecado hoje. Vamos dizer que eu sou um ladrão, que eu roubo hoje. Mas eu não estou arrependido do meu roubo, mas mesmo assim eu vou lá e entrego o cordeiro ali para o sacerdote matava o animal por mim. Sabe o que eu faço? Eu já tenho 7 outros cordeiros lá me esperando porque eu já tenho premeditado mais 7 pecados. Por quê? Porque o Criador resolveu o meu problema. Eu posso continuar pecando porque é só levar o cordeiro para lá. Velha aliança não expia pecado de ninguém. Porque aí eu vou lá pro o capricultor. O capricultor é aqueles que cuidavam de cabritos. E eu ia lá e comprava assim 7. Falava, quer saber? Eu vou pecar, deixa eu ver. Nesse fim de semana eu vou pecar umas 3 vezes. Tá, pá, eu vou pecar e compro uns 3. Não, uns 3, não, muito mais, peraí, umas 10 vezes. Eu já compro 10 cordeiros ou cabritos. E eu vou lá, eu vou adulterar, eu vou mentir naquela questão lá pro meu patrão, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai estar tudo já esquematizado e eu vou ficar levando lá. Isso aperfeiçoa pecado? Não. Então por isso que o Messias ele veio de uma vez e não existe mais cordeiro, ele é o único, ele é o último, entende?
Então, quem crê nele não vive mais de pecado, porque tem a consciência que não pode ficar mais nessa, desculpa falar, nessa palhaçada de ficar indo levando lá, nessa hipocrisia, nessa sombra, na imagem não exata, entende? Então ele foi o último, e aí as pessoas ainda assim, ó, Israel aqui, ó, hoje, ó, faz a mesma coisa. E na igreja é a mesma coisa, fazendo os ritos normais, que vai para lá para poder ficar todos os dias fazendo os mesmos ritos antigos, que é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos voltar aqui no versículo 2, olha. De outra maneira, teriam deixado de oferecer? Não. Por que vai deixar de oferecer se tem um ritual que vai ficar o tempo inteiro sacrificando por mim? Então, entendeu? Porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do seu pecado. Se a pessoa crer no Messias e ao Rucho, elas não pensam mais em pecar, porque não tem mais cordeiro. Entende? Não tem mais cordeiro. Por isso que os sacerdotes falaram, vamos matar esse homem aí, porque ele está trazendo aí um ritual totalmente diferente. A gente tem 3.000 anos fazendo matança de animal. Você acha que eu vou crer que um homem vai dar a carne por mim para me ser arrependido direto? Não, prefiro ficar pecando pré-meditado. Vocês entenderam. Então vamos lá. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Comemoração, hein? Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, ou seja, o Salvador, né, Yahushua diz, sacrifício e ofertas não quiseste, ó Ial, mas preparaste um corpo para mim. Olha que lindo. Olha isso, hein? Mas preparaste um corpo para mim. Holocausto e oblação quer dizer sacrifício, e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse, Eis aqui venho para fazer, ó Iau, a tua vontade, assim como está escrito ao meu respeito no livro da lei. Olha, o Salvador já estava no céu dizendo, um corpo foi preparado para mim, para me descer. Eu vou aqui fazer sua vontade, para acabar com isso, para as pessoas não pecarem mais, para ter somente um cordeiro. Como acima diz, sacrifício e oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, ou seja, a sombra. Então disse, eis aqui eu venho para fazer, ó Iau, a tua vontade. Tira o primeiro, vamos ver o primeiro? Aqui, ó. Tira o primeiro, a sombra, e estabelece o segundo, a forma normal. A forma original estabelece a nova aliança. Tira o primeiro, você prefere o quê? O primeiro? Opa, desculpa. O primeiro? Ou você prefere o segundo? Você prefere, aqui nesse exemplo, uma filha, aqui no caso, imagine que seja sua filha, uma filha sombra ou uma filha original? Entende? Você não quer a imagem hipócrita dela. A imagem hipócrita dela é cheia de coisas que você não consegue nem cumprir. São 316 preceitos da lei mosaica que nem dá para ser cumprido. E quem faz um preceito está debaixo de maldição, porque o Salvador trouxe isso, trouxe essa nova aliança para que ninguém ficasse debaixo de maldição. Então vamos lá, aqui, ó, vamos de novo no tiro primeiro, olha. Por isso, entrando no mundo, diz aqui, desculpa, essa parte aqui, o versículo 9, olha, aqui embaixo. Então disse, eis aqui eu venho para fazer, ó Altíssimo, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, tira a velha aliança e estabelece a segunda aliança. É o Messias que está falando isso, não é o Michel. É o Messias que está falando isso, pedindo para o Pai, através do corpo dele, para pararem de fazer sacrifício. Nos dias de hoje, para parar de entrar em igreja, ir para um templo físico. Israel entrava num templo físico. Os evangélicos entram num templo físico. Israel tinha um sacerdote. Hoje tem os pastores, né, templo, e aqui é a igreja. Pastor, sacerdote. Antigamente fazia os pães ázimos e matava o cordeiro na Páscoa. Hoje é a Santa Ceia na igreja. Antigamente fazia os dízimos lá. E hoje é os dízimos, sacrifício, fogueira santa e tudo mais. É a mesma coisa, só que diferente. Só que a igreja evangélica hoje e a igreja católica não mata animais. Mas é a mesma coisa, é velha aliança. Ninguém crê no Messias 100%, fazendo exatamente o que ele pediu,
Ninguém vai ao Pai senão por Ele, pessoal. Entende? É disso que Hebreus 10 está falando. É uma libertação. Vamos lá. Tira o segundo. E por que, no versículo 10 aqui, ó, me acompanha. E porque Yahushua fez o que Yahweh quis. Nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, no seu próprio corpo. Inclusive fazendo com que as pessoas parem de entrar em templo. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar os pecados. Quantas vezes eu mesmo fui para a igreja mais ou menos mais de 12 anos direto? Tá vendo? Muitas vezes e nada resolveu na minha vida. Hoje eu estou resolvido na minha vida. Porque o Cordeiro morreu por mim uma vez só e eu assumi isso para mim. E agora eu não tenho mais o fardo pesado. Inclusive não tenho nem mais dúvida. É leve demais seguir o Messias. Vamos lá. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Yahweh, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Lindo demais isso aqui, muito bonito, muito libertador. Ó, no versículo 14, porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aqueles que buscam o nosso Messias, nosso Criador, através do Messias, de uma vez só é purificado, de uma vez só fica liberto daquilo e se apresenta diante do Criador e o Criador aceita, porque o Messias ele não veio à toa, ele veio 100%, falou, olha, eu vou lá, vou morrer e tu, ó Eterno Yahweh, se apresenta diante deles e eles podem se apresentar diante de ti diretamente. É essa grandeza, pessoal. E também o entendimento, chamado Espírito Santo, nolo testifica, ou seja, o Pentecostes, quando desceu no pessoal lá, que nós temos hoje, para todos aqueles que creram no Messias, o entendimento do Espírito Santo fala sobre isso. Ele convence sobre o Messias, porque veio do Messias. Então, como veio do Messias, então o próprio entendimento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes que desceu lá e desceu sobre todos, todo aquele que entende o que eu estou falando aqui, por exemplo, ou que o emissário Paulo estava falando aqui naquela época, na hora o entendimento liberta a pessoa, porque veio do próprio Messias que morreu, veio daquele que morreu. É interesse do Messias que se entendam isso, entende? O próprio entendimento testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, vírgula. Qual é a nova aliança depois daqueles dias? Depois do dia que o Messias morreu. Depois do dia que o Messias morreu para frente, essa é a nova aliança. Mas as pessoas continuam entrando em religião. Diz Yahweh, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Andar junto com o iníquo, fazer rituais. Andar junto com o iníquo. Olha que interessante. Olha isso. Porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seu entendimento. E são novas leis, não é leis de pedra, de dura cerviz. A pessoa não pode ter dura cerviz. A pessoa tem que ter coração sensível para isso. Entende? Vamos continuar. Ó. Ora, onde há perdão destes, ou seja, do pecado, não há mais sacrifício pelo pecado. Desculpa, dessas pessoas, não há mais sacrifício dos pecados. Pelos pecados, não há. Entende? Se existe perdão, se o Criador perdoou, chega disso. Não existe mais sacrifício. Não existe mais ficar indo para a religião para fazer qualquer tipo de coisa que seja sendo feito lá como oblação do pecado, como sacrifício, realmente, dar dinheiro, fazer sacrifício. Tem muito judeu brasileiro que vai e faz aqui no Brasil e no mundo inteiro são judeus que fazem sacrifício. Não precisa estar em Israel, pode estar em qualquer lugar. Aqui, ó, por meio da... Essa aqui que é interessante, ó, essa aqui é um versículo chave, olha. Por meio da cortina... ó, 19, vamos lá. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo pelo sangue de Yahushua, por meio da cortina, o novo caminho pelo véu, isto é, a sua carne. Vem aqui, ó, aqui comigo, olha só essa foto aqui, ó.
Esse aqui era o arraial de Israel, que no meio do arraial de Israel fez-se uma, um templo de cortinas assim em volta, como está aí, e lá dentro tem um fogo que descia exatamente no finalzinho de uma tenda armada, de uma casa de tenda armada dentro dessa cerca aí, como você está vendo. Tá vendo aquele fogo descendo lá? Era o Criador descendo. Era a presença do Criador descendo. E lá atrás, naquela parte, lá atrás, no fundo dessa casa de tenda aí, era chamada Santíssimo, Santo dos Santos. E só entrava lá quem era sacerdote. E só entrava lá quem era da tribo de Levi, que fazia sacerdote e ainda assim era sumo sacerdote. Não era qualquer pessoa que chegava lá diante do Criador. Entende? Mas que estranho, olha só isso aqui, olha o que o emissário Shaul falou, olha. Pois, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo. Como assim eu vou entrar no Santíssimo? Se o Santíssimo era só para os levitas, que era sacerdote, e ainda assim era sumo sacerdote, senão eles morriam se tentasse entrar, como a gente faz isso? Olha aqui a resposta, ó. Pelo sangue de Yahusha, crendo nele. Deu para entender? Ó, por meio da cortina, porque lá dentro tinha uma cortina. O sumo sacerdote chegava até a cortina e não atravessava a cortina. Não atravessava a cortina, porque ela estava com a presença do Criador, que ninguém podia ver. Ó, por meio da cortina. Olha a ousadia que o emissário Shaul, o emissário Paulo, ele falou que a gente podia entrar na cortina. Um novo caminho pelo véu. Qual é o véu? O véu se rasgou? Se rasgou. Qual é o véu? Que é essa cortina? É a carne dele que foi cortada pelo soldado que cortou a lateral. Olha como uma coisa se liga com a outra. Olha que lindo. Aí aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó. Nessa nova imagem aqui, ó. O santo, essa parte aqui lá dentro. E olha o santíssimo lá. Ninguém passava essa cortina aí. E olha a cor da cortina. Púrpura. Aquilo que impede de você chegar ao Criador tem cor púrpura. Púrpura. Qual é a cor da besta? Púrpura e escarlate. Já era mensagem já. O que impede você de chegar ao Criador é sair da Babilônia. É largar a conexão com a religião. Qual o nome da religião? A religião católica. E ela qual é a cor? Cor púrpura e escarlate. O Criador escolheu que a cortina fosse de cor púrpura para que nós entendamos hoje. Por isso que eu não vou entrar em religião, porque o entendimento, o Espírito Santo já fala comigo. Quando eu olho a cor púrpura, na velha aliança, que era uma cortina que me impedia de entrar diante do Criador, diante do Santíssimo, eu já vejo que é a marca da besta. Eu já vejo que é a vinda da besta. Eu já vejo que é a religião católica, que saiu as filhas dela, que são as evangélicas, que tudo que se faz lá é da velha aliança e eu estou na nova. Entende? E o Messias veio e rasgou o véu. E falou, por favor, entre. Mas tem que crer em mim. E as pessoas não vão crer, mas são poucos que vão entrar mesmo. E conheça o seu Pai finalmente. Ele está ali depois dessa cortina. O meu corpo ele foi rasgado em favor de vocês. Mas as pessoas querem continuar tomando Santa Ceia. As pessoas querem ficar se batizando. As pessoas querem ter um pastor, um bispo, um sacerdote, um guru. As pessoas querem adorar a imagem. As pessoas querem dar dízimo. Querem fazer tudo isso. Então como vai chegar diante dele se não for por mim, pelo meu corpo rasgado, que simboliza o véu? E esse véu tem cor púrpura? Entendam, por favor. É literalmente isso que o entendimento, o Espírito Santo fala com a gente, pessoal. Olha aí o Santíssimo. Agora vocês têm ousadia de ir para lá, mas precisa crer no Messias. Vamos lá. Isso aqui é libertador, gente. Olha só. Guardemos firmemente... Desculpa, vamos lá. Pela sua carne. Agora 21. E tendo um grande sacerdote. Quem é o grande sacerdote? Aqui, ó. Aqui era o sacerdote, tá vendo? Agora o nosso sacerdote é quem? Olha lá, ó. Yahushua. Aqui, ó. Qual é o sacerdote? Yahushua. Não é Jesus. Porque Jesus está aí, ó. Jesus tem templo. Yahushua não tem templo. Logo você vê que nem o Salvador está lá dentro. E tendo um grande sacerdote, Yahushua, sobre a casa de Yahweh. Ninguém vai ao Pai senão por quem? Por ele, né? Por isso que ele disse isso. Cheguemo-nos com verdadeiro coração
em inteira certeza de emuná, da fé, certeza da fé, né? Tendo os corações purificados da má consciência. Ah, eu tô com a consciência ruim, se eu não for para lá, acho que Deus não me reconhece. Acho que se eu não for para a igreja, não, eu tô em pecado. Gente, saindo dessa má consciência, o Salvador veio para libertar, ele não veio para morrer à toa, não, ele veio para fender o tempo no meio, para tirar os animais de morrerem. Olha o coitado do animal aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, deixa eu dar um zoom. Aí. É para parar com isso. É para a gente não ter mais essa má consciência. Aqui, ó. Purificados. Aqui, 22, né? Aí aqui, ó. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firmemente a esperança da emuná, da fé, que professamos. Pois podemos confiar que Yahweh cumprirá suas promessas. Ou seja, você seguir o Messias desse jeito, você está livre, não está mais indo para religião nenhuma, e agora sua vida é espiritual, você não faz nada dessas coisas mais. A gente vai falar mais para frente o que é viver em espírito, mais para frente eu faço um outro vídeo sobre isso. E você vai crer que o Messias, o nosso Criador vai te receber lá em cima. Aqui está escrito exatamente isso. Pois podemos confiar que Yahweh cumprirá suas promessas. Qual promessa? Que ninguém vai a ele senão pelo Filho, porque o Filho, ele foi enviado pelo Pai. E o Filho fez aquilo. O que Pedro falou? Tem um versículo que Pedro fala assim: Mestre, como podemos fazer a obra do Pai? O nosso Salvador disse assim: vocês jamais podem fazer a obra do Pai. E qual é a obra que devemos fazer? Que creia no unigênito Filho do Altíssimo, que creia nele, creia em mim. Essa é a obra. Mas como se as pessoas não vão crer nele? Como? Então não tem como fazer a obra do Criador, crer nele. Vamos continuar. Aí a gente está chegando já na parte que o irmão Carlos falou. Olha, vamos na 24. E consideremos uns aos outros. Daqui para baixo, ó, tudo aqui que ele tinha falado. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Qual é o amor? Ao amor ao próximo. Qual é o amor? Fazer exatamente o que o Messias fez. Ele amou. Ou seja, para nos estimularmos ao amor, fazer igualzinho o Messias. E as boas obras, ou seja, da nova aliança, não viver nas coisas antigas. Aqui, ó, que o irmão Carlos tinha mostrado. Não deixando as nossas reuniões, porque eles faziam reuniões em casas, não é igreja. Não é a minha igreja é a universal, está no mundo inteiro. A minha igreja é adventista, está no mundo inteiro, é católica. Não, era reunião em casa, dentro de casa, eles se reuniam, não era nada litúrgico, era só para falar da nova aliança, nada mais. Então, não deixando as nossas reuniões, como é costume de algumas pessoas saíam e voltavam para os judeus. Voltavam para fazer sacrifício, não queria aceitar que o Messias fez aquilo. Mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros e tanto mais quanto vede que vai aproximando aquele dia. Ou seja, o dia do Dia Al-Rush. O dia de Al-Rush não chegou ainda, mas chegou para eles que morreram. Se hoje eu morrer, o dia de Al-Rush chegou, o último dia chegou para mim. Porque está chegando realmente o dia. Qualquer momento porque a nossa vida acabou, o Salvador veio. A gente não vai precisar esperar o mundo acabar. A gente já vai lá para cima, somente aguardar o mundo acabar depois. Mas para a gente já era. As nossas atitudes que nós temos que fazer não é no céu, é aqui. E esse é o momento. Então, eu até digo para o irmão Carlos, você entendeu, irmão Carlos? Olha só. Não deixando as nossas reuniões. Lá dentro da Bíblia está escrito não deixando a igreja. Não deixando a igreja. Tem traduções que está escrito assim, não deixando as nossas congregações. Tem outras traduções que dizem assim, não deixando as assembleias, nossas congregações de assembleias. Assembleia é reunião, mesma coisa. Mas aqui não deixando a nossa reunião, porque Paulo reunia as pessoas que não queriam mais entrar lá e fazer os ritos de religião, não deixando mais fazendo aquilo, e ele reunia as pessoas para que as pessoas se aqueçam na emuná, na fé, um com o outro. Olha, pessoal, é exatamente isso, vamos continuar na nossa fé, na nossa emuná. E é isso, olha só, aqui ó, o véu se rasgou, olha aqui ó. Ó o sacerdote, ó. O véu se rasgou, ó, o véu lá de cor púrpura se rasgou por causa de quem? Porque o Messias foi rasgado
A carne dele foi rasgada pelo como é que se fala? O soldado lá, né, que feriu ele. Inclusive a mão dele foi atravessada, o pé dele foi atravessado. Pronto. Isso simboliza que o véu foi rasgado. Ó, o sacerdote não tem mais serventia. O sacerdote parou de morrer porque o sacerdote que entrava lá de uma maneira errada, ele morria também. Ele não aguentava esse fogo aqui, ó. Olha lá o fogo ali, ó. Ele não aguentava, era muita santidade do nosso Criador. Entende? Não, agora ele atravessou, nem o sacerdote mais existe. Mas olha só o que Israel faz. Olha aqui, ó. Continua fazendo sacrifício de animais. Eles estão esperando a besta aparecer. E aí sim eles creem que o Messias esse é o Messias. Deu para entender? Essa é a mensagem que eu queria trazer.